Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós recebemos o Getúlio Lopes, ele é conselheiro estadual de trânsito. Quem melhor para falar sobre trânsito ou sobre o estresse no trânsito do que um conselheiro de trânsito? Agora explica para mim o que um conselheiro de trânsito faz. Bom dia. Bom dia. Um conselheiro de trânsito, ele julga os processos da segunda instância, os processos de infrações de trânsito, mas também promove a educação de trânsito no estado, controle de poluição, no caso de ruídos, e principalmente ele faz cumprir e cumpre as leis de trânsito. Ou seja, se aquela pessoa está buzinando demais em horário inapropriado e aí ninguém aguenta mais, ninguém consegue dormir, é com você que essa pessoa vai falar. Na verdade, nós somos normativos. É um conselho, ele vai julgar, vai indicar, a gente emite a norma. Né? Quem executa seria o operacional, o DETRAN. Nós somos o CETRAN. O CETRAN é o coordenador de trânsito no estado. E o DETRAN, ele executa. Então, nós aconselhamos, por exemplo, o índice de buzinas, o ruído está muito alto, começa a ter reclamação, então o Conselho Estadual de Trânsito pode emitir um parecer para que o DETRAN promova uma fiscalização em determinado local para que isso diminua. Agora conta pra mim qual é a situação, qual é a atual situação do nosso trânsito aqui em Manaus. Trânsito é um assunto que não é só Manaus, é geral, né? Você vê que a Organização Mundial de Saúde, ela levanta estatísticas direto sobre trânsito. A gente tem cerca, no mundo, de mais de 1 milhão de mortes por ano no trânsito, né? E o nosso trânsito aqui em Manaus é um trânsito confuso, né? A gente tem um congestionamento muito grande, mesmo tendo sido tomadas algumas medidas ao longo do tempo, a gente vê que a cidade ela ainda não oferece um trânsito tranquilo. Algumas medidas na área de engenharia, mesmo na área de educação, estão sendo tomadas para tentar reverter esses quadros. Porém, a cidade ainda precisa de alternativas. A gente vê coisa, por exemplo, eu vou falar da rotatória ali, do viaduto, do Coroado. O que aconteceu ali? Ele não estava funcional. Uma medida simples de engenharia que colocou ali aqueles retornos favoreceu bastante a população. No campo da educação, nós estamos tentando formar melhor os condutores do nosso estado. Porque a gente vê que tem uma precariedade, foi falado na entrevista anterior, sobre o perfil do nosso condutor. Então, sempre como acontece muito acidente, as pessoas vão na formação. Então a gente resolveu mexer na formação. E eu digo, quando a gente fala nós, é o Departamento Nacional de Trânsito, CONTRAN, até chegar aqui embaixo. Então eu falo o quê? Nós vamos colocar ferramentas tecnológicas no nosso processo, como simuladores, controle eletrônico das aulas práticas do aluno, como exames de direção por telemetria, e outras ferramentas que a gente vai acrescentar como controle também digital do curso teórico, para que a gente tenha um aparato e procure mudar a formação. Porque o trânsito, basicamente, é educação, engenharia, só que uma coisa não pode trabalhar distante da outra, né? A gente tem que trabalhar em conjunto. Em relação a essa questão de não ser um trânsito ainda, digamos que pronto para receber as pessoas, isso realmente é verdade. E é muito interessante porque a estrutura que nós encontramos é uma estrutura complicada, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a dirigir, para mim era apavorante precisar afunilar. Não sei se essa é a palavra certa, mas você vem às vezes de uma rua ou de uma via que tem 4 faixas e aí de repente afunila para 2 ou então para 3. Enfim, é muito complicado porque todos os carros que estavam nas 4 faixas precisam se limitar às 2 faixas. E aí fica aquela confusão, né? E você precisa dar um jeito de não bater ninguém do lado e ir dentro do bolo também. Então, quer dizer, é muito difícil, principalmente para quem inicia, né? Quando os projetos de engenharia de trânsito eles são pensados, eles têm como premissa básica consultar a população. Isso a gente não vê ocorrer com frequência em Manaus. Né? A gente não vê... Eu não sabia nem que existia essa possibilidade. Existe. Estou vendo agora. Então, assim, para um usuário normal, você está falando do afunilamento. Mas, por exemplo, falando de 2 coisas. O semáforo. As cidades, elas tendem a promover a onda verde. Ou seja, se você dirige a 60 km por hora, 40 a 60 km por hora, pega um semáforo verde, você pega as sequências verdes para que haja fluidez.
Mesma lógica em relação às mudanças, na parte que você fala, né, do número de faixas e tal. Então, esses projetos de trânsito aqui na nossa cidade, também concordo com você, precisam ser repensados, não só em Manaus, em várias outras cidades, mas eu acho que uma grande falha nos projetos de engenharia de trânsito é não ouvir a população na hora de fazer. Então, alguns indicadores de trânsito, usuários normais, como taxistas, mototaxistas, usuários normais da via, eles podem contribuir e muito nas alterações de projeto. E aí evitar esse efeito que você está falando, né? Eu saí de 4, passei por 2. Às vezes o projetista ainda não consegue enxergar essa deficiência do usuário. E isso contribui para aumentar o estresse no trânsito. Tá explicado, então, por que a gente diz, não, aquela via ali, quando a gente pega, se pegar um sinal aberto, pega todos abertos. Se pegar um fechado, pega todos fechados. Então quer dizer que é onda verde. O nome disso é onda verde. Isso. Que deveria, é uma premissa de todo o projeto. O ideal seria isso, né? Porque você tanto está incentivando uma velocidade média, segura, como você está fluindo o trânsito. Em relação a, digamos que quando a gente se desorganiza, né? Quando isso não acontece, a gente não consegue pegar todos eles verdes. Significa, então, que você está numa velocidade acima daquela que foi programada. E a gente já pode dizer até que é um problema, né? Porque já que a velocidade, digamos que padrão seria 60 km, se você está acima dela e não consegue pegar a onda verde, alguma coisa de errado com você tem. Às vezes, quando você faz no desenvolvimento de um projeto, você conta com fatores novos. Por exemplo, você projetou ali aquela via, você tem que usar o plano piloto da cidade. Porque pode vir um shopping, um escoamento do estacionamento era para um lado, passou a ser para o outro. Então, essas alterações, ainda advindas com os comportamentos, elas provocam esse estresse. Mas, sim, quando não ocorre a onda verde, há com certeza que se reavaliar o projeto para poder rever, para poder escoar melhor o trânsito. Getúlio, a gente percebe então que é muito importante realmente essa questão do planejamento e principalmente a funcionalidade de vocês, né? Porque, como você está falando, qualquer vírgula que a gente coloque pode desestruturar toda uma preparação que já havia ou então todo um processo que já acontecia e que já era estruturado dessa forma. Sim. Nós, do Sindicato do Centro de Formação e a Federação Nacional do Centro de Formação de Condutores, nós estamos tentando convenhar com a Prefeitura e com o Governo do Estado, fazendo uma parceria junto com os Detrans, para quê? Para que a gente aumente os processos de educação. Então, por exemplo, a Prefeitura vai mudar alguma coisa, lá no processo a gente possa indicar à população, esses futuros condutores. Olha, vai ter as alterações de processo assim. Imagina assim, quando foi implantado o projeto de ônibus em Manaus, né? Esse projeto, ou qualquer alteração à faixa azul, antes do projeto entrar, se esses novos condutores são educados já para tratar de forma correta as velocidades, as faixas corretas, a forma de fazer retorno, as formas de redução, fica mais fácil você lidar com isso. Então a gente está tentando montar parcerias para promover o processo de educação, porque a gente acredita que é a grande possibilidade de reversão de quadros de acidentes e de estresse nas vias. Agora conta pra gente, quanto tempo mais ou menos leva o intervalo do semáforo? Que foi uma pergunta do nosso telespectador, inclusive agora no primeiro bloco. E o depoimento dele é realmente, digamos que verdadeiro, né? Verídico. Às vezes a gente acha que são 2 minutos, mas são 2 minutos eternos. Parece que nunca passa. E a gente não sabe se é a nossa ansiedade ou se existe uma variação mesmo nos horários. A gente nunca sabe o que acontece realmente. Não existe um tempo específico. Se eu for falar um tempo médio, eu colocaria 1 minuto e meio, 1 minuto, 1 minuto e meio, 30 segundos. Só que depende da situação na via. Por exemplo, lá naquela via tem uma passagem de pedestre muito grande. Quando vai se montar um tempo de semáforo, vai se rever a quantidade de veículos por minuto, a quantidade de pedestres que utilizam a via e a estacionalidade. Acho que o que seria mais inteligente seríamos nós usarmos semáforos do tipo de controle automático na via, quando o pedestre pode intervir, quando você tem ali um depoimento, inclusive a opinião do próprio usuário, para que isso tivesse interferência. Os semáforos fixos, eles são complicados, porque às vezes você projetou um semáforo para uma situação que no decorrer do tempo não é mais válida. Então, você precisava do semáforo mais rápido, mas agora aumentou o número de veículos. Veio para uma escola, para um local, veio uma passagem maior, você tem que aumentar. Então, os tempos de semáforo eles são variados e é necessário, para que tenha fluidez, uma revisão constante. Porque uma situação, ela muda, né? E aí, dentro dessa revisão, vocês mesmos fazem essa, digamos que essa reorganização. Sim, na verdade, quem cuida dessa organização é essa de cunho municipal. Então, é a Manaus Trans aqui em Manaus e os departamentos executivos municipais
que cuidam dessa operacionalidade que você está me perguntando, entendeu? Especificamente. Bom, nós recebemos uma mensagem de um telespectador também e ele diz: bom dia, parabéns pelo programa. Ser cortês no trânsito ajudaria a combater o estresse, pois já fui cortês no trânsito e as pessoas foram gratas comigo. Então ele conta um depoimento, né, de quando ele foi gentil, de quando ele deu passagem, enfim, ele foi cortês no trânsito e ele quer saber se isso seria, por exemplo, uma solução para os nossos problemas diários. Nossa, isso é tudo que nós esperamos, mas entenda. Quando nós vamos formar o condutor, na verdade a gente já pega alguém de um processo de formação lá de trás. Você é educado pelo que sua mãe falou, seu pai, a sua família, seu processo de educação. Quando você vai tirar a habilitação, só o que é exigido é que você seja alfabetizado e seja maior de 18 anos, tenha a maioridade, seja penalmente imputável. Quando você vai fazer o curso teórico, você vai fazer 45 horas de aula, e nessas 45 horas de aula nós não temos mais condição de formar, nós não vamos educar, nós não vamos mudar, nós vamos tentar sensibilizar, lógico, esse condutor, nós vamos informá-lo sobre as leis, nós vamos tentar, ali naquele espaço, uma mudança comportamental, que nós esperamos que seja a mais eficiente possível. Mas o processo de educação ele precisaria ser contínuo. Tanto a gente pega as pessoas com maus hábitos, como também o nosso processo vai ali quando você tira a habilitação e depois. Será que um condutor que cometeu uma série de infrações, existem os processos de reabilitação que obriga a fazer curso, mas acho que deveria ser um processo mais contínuo na renovação da CNH, de avaliação comportamental de todos os condutores, para que a gente garantisse que essa cortesia que ele está mencionando, ela fosse proliferada. Porque o que a gente vê são uma falta de cuidado. E o trânsito reflete a educação de um país, de um estado, de uma cidade. Em qualquer cidade que você for, se você quiser conhecer as pessoas, olhe para o trânsito. O trânsito vai refletir tudo. Revela as pessoas, né? Revela aquelas coisas que a gente não esperava. É como a gente estava conversando no primeiro bloco. A pessoa que é muito calma, que não é tão extrovertida assim, que é super paciente, que a gente nunca imagina, por exemplo, envolvida numa confusão, quando vai ao trânsito e sofre algum tipo de problema, enfim, algum tipo de incômodo, ou então que se envolve num acidente também, mostra realmente quem é. Os fatores psicológicos, eles são inerentes ao trânsito. E, às vezes, você nem respeita a sua questão psicológica. Você recebeu uma notícia drástica, você está com algum tipo de problema ou tomou algum tipo de medicação, e mesmo assim você vai para o trânsito, quando, na verdade, deveria respeitar. Porque o que se quer diante de tudo isso? Vida. A gente quer preservar a vida. E quando a gente começa o processo na autoescola, isso é bem enfatizado, né? De que a sua vida vale mais do que alguns minutos ou alguns segundos, enfim, do que aquela confusão, do que ter razão, porque muitas vezes a gente quer simplesmente ter razão no trânsito. Olha, coincidentemente, a partir de hoje, a partir de ontem, a gente começou o Maio Amarelo. É uma ação nacional de melhoria do trânsito, combate para o trânsito. Mas entenda, trânsito é todo dia. Então, eu tenho um Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25, elas não são suficientes para nós revertermos quadros. Nós precisamos, para gerar essa gentileza, gerar essa condição melhor, um trabalho contínuo e integrado entre o município, entre o Estado, entre as instituições de educação, entre a parte de engenharia e a população de modo geral. Essa é o que nós tentamos caminhar no processo educativo para esses campos, para que nós possamos atingir o máximo da população. Inclusive, que nós possamos colher informação dos nossos alunos e que essas informações sejam refletidas no órgão. Daí a gente tentar firmar essas parcerias, porque quem tem a informação mais preciosa sobre o dia a dia, pode não ser a técnica, é a própria população. E, digamos que é uma questão de respeito, mas também é uma questão de conscientização. Muitas vezes isso acontece dentro da família também, né? Quando a gente fala de educação, é impossível você não pensar em família. Então, por exemplo, o pai já tem esse tipo de comportamento e já tem um perfil no trânsito, o filho vai vendo, vai crescendo, assistindo aquilo ali e acaba se desenvolvendo dessa maneira também. Calmo ou não. Infelizmente, você sabe que, como eu falei, o processo de formação, ele vem desde a família. Se a família inclui esses valores que não são os valores de preservar a vida, de pensar, se colocar no lugar do outro. Você vê que às vezes você está no cruzamento, principalmente aqui em Manaus está cheio de ladeira. Aí a pessoa está numa situação precária, ela vem de uma ladeira para acessar uma via e as pessoas não dão passagem.
Eu sempre converso com meus alunos, eu falo, imagina se você estivesse naquele lugar ali, você não queria que cedesse. Eu não acho que você tem que parar e ceder para todas as pessoas passarem, até poderia. Mas se houvesse uma ordenação, cada um deixasse passar já era o suficiente para o trânsito excluir. Mas as pessoas, elas refletem a própria situação do país, a crise, calor, tudo isso é refletido no trânsito. As pessoas pegam as suas mazelas e colocam essas mazelas nas vias. Infelizmente, os resultados são os piores. Né? A gente tem uma formação, como se já não bastasse uma formação precária. Por exemplo, no caso de motocicleta, que o índice de acidente é alto, a gente tem uma formação precária que nós sabemos, mas ela está institucionalizada. O condutor de motocicleta aprende a dirigir e não aprende a passar marchas, frear de forma adequada, desviar dos veículos. Aí quando chega no final, fala assim, o número de acidentes de motos é alto. Gente, vai continuar a ser alto. Se você pega uma moto, passa uma única marcha, desvia de obstáculos a 3,5 metros, depois você faz curvas em 8, aí você dobra para a direita ou para a esquerda, sinaliza, passa numa reta, você vai tirar a habilitação, você não tem condições de ir para a via. Precisaria mais. Então a gente tem precariedades que precisam ser revistas, tanto na formação familiar, quanto na formação educacional, quanto na nossa formação de trânsito e na engenharia. Getúlio, muito obrigada pela sua participação, por ter esclarecido algumas questões que a gente não sabia, como, por exemplo, o tempo do semáforo, porque eu também não sabia que era variável, eu acreditava que realmente era imposto ali 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, e a gente tinha que ficar esperando eternamente. Mas existem processos por trás disso que às vezes a gente não conhece. Com certeza, espero ter contribuído um pouco para sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de falar de trânsito, parabenizar o programa por trazer esse tema à tona, que é um tema sempre presente, sempre relevante, mas que se fala e não se aponta muita solução. A gente precisa de mais soluções. Assim que tiver mais processos implantados, posso passar para o programa, passar como pauta e indicar. Muito obrigado e bom dia para todos. Muito obrigada a você também. E para você que está em casa, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Você continua comigo e envia sua participação também. 92 é o código de Manaus, 9811 4512 é o número da nossa produção. Estou esperando por você, não sai daí.